Quanto mais uma palavra é utilizada pelas pessoas, mais facilmente o seu sentido vai mudando, vai se adaptando. E aí, quando você quer utilizar essa mesma palavra em sentido estrito, ocorre falha de comunicação. Nesse nosso vídeo, nós vamos esclarecer o significado de uma palavra que é risco, mas no ambiente de projetos, e ver como ela difere em relação a outros ambientes. Para definirmos bem o que significa risco no ambiente de projetos, vamos imaginar o seguinte cenário. Imagina que esse conjunto aqui do lado, dentro desse conjunto, está todo o conhecimento sobre o tema riscos que existe na face da Terra. Dependendo de em qual ambiente você se encontra, você vai utilizar esse termo, risco, com uma determinada conotação. Por exemplo, se você já investiu em algum fundo financeiro, certamente você já pensou no aspecto do risco de ganhar ou perder alguma coisa com esse investimento. Se você já trabalhou na área de segurança numa empresa, por exemplo, já fez parte de uma comissão interna de prevenção de acidentes, né, como a CIPA, quem trabalha com essa questão de segurança também utiliza o termo risco, mas de maneira diferente da que o investidor utiliza, né? Quem utiliza riscos na área de segurança está preocupado com acidentes, com perigo, né, nas condições de trabalho. Se você já trabalhou na área de operações, ou operação de uma fábrica, por exemplo, também você vai estar preocupado com riscos, alguma coisa que possa prejudicar a produção. Vai ter alguma interseção com a preocupação com acidentes, mas riscos em operação não significa só risco em segurança. Se você pensar em riscos organizacionais, riscos que uma empresa enfrenta nas suas atividades, você já expande ainda mais esse conceito. E veja, mesmo no dia a dia, nós utilizamos a palavra risco, qualquer pessoa olha para o céu cheio de nuvens e fala está com risco de chuva. Em projetos, tá? Em projetos, nós também trabalhamos com um recorte de tudo o que a palavra riscos pode significar. Vai haver alguma interseção entre uma ou outra dessas áreas que nós comentamos aqui, mas será um significado próprio para o ambiente de projetos. Então, para trabalhar com esse termo de maneira clara, diminuindo as chances de falha de comunicação, nós precisamos deixar bem claro o que significa risco em projetos. Em projetos, estamos falando de eventos ou condições incertas. Primeiro aspecto aqui. Incerteza precisa estar presente para ser um risco. E nós associamos a essa incerteza o termo probabilidade. Então, para ser risco, tem que ter uma chance de ocorrer, uma dada probabilidade. Essa probabilidade tem que ser maior que zero e, no máximo, até 99% de chance. Digamos que o 100% significa certeza. Não é o caso aqui. Aqui, então, existe uma faixa de probabilidade dentro da qual esse evento poderá ocorrer. Só que não basta ter certeza. Para ser considerado risco de projeto, é necessário que tenha algum efeito no projeto, algum impacto, alguma consequência. É necessário que o projeto vá sofrer com isso, caso aconteça esse evento futuro, ou até se beneficiar. Por quê? Porque esse evento, riscos em projetos, podem ser coisas positivas ou negativas. E aqui nós temos uma diferença em relação ao conceito de riscos em outros ambientes. Se você já trabalhou na área de segurança, saúde, meio ambiente, eles também têm uma definição de risco lá. Só que lá, risco está associado a perigo de acidente. Aqui, não necessariamente. Um risco de acidente vai ser um risco de projeto também, um risco negativo. Mas aqui, se você tiver uma diminuição de custo de equipamentos, quando você for adquirir um equipamento, ele estiver mais barato do que você estimou, isso também vai ser um risco positivo. Nós chamaremos esse risco positivo de oportunidade. Isto é, podemos chamá-lo também de oportunidade. E o risco negativo, que é o risco propriamente dito, né, o risco que corriqueiramente as pessoas se referem a ele como risco,
nós chamaremos de ameaça para o projeto. Então, essas são definições importantes, é uma definição importante, e são termos importantes dessa definição. Esse impacto, positivo ou negativo, em pelo menos um objetivo do projeto. Por exemplo, no prazo, no tempo do projeto, no custo, no escopo, na qualidade. A título de exemplo aqui. Tal como, né? E essa definição de risco, que diz que é um evento que tem certa probabilidade e que, se ocorrer, vai ter um determinado impacto ou efeito, já nos permite utilizar um primeiro modelinho matemático bem simples, que diz assim, o tamanho de um risco vai ser função de sua probabilidade e do seu impacto. É um modelo interessante. P vezes I. Isto é, se não houver probabilidade, não há risco. Se não houver impacto, também não há risco. E é esse modelo e essa definição que são utilizados nas diversas técnicas de gerenciamento de riscos em projetos, que nós veremos aqui em outros vídeos no nosso Esteiras de Gestão. Até lá!